Agora nós vamos entender a anatomia de um script, de um game object. Quando você já tem o seu game object e você cria algum script para controlar o comportamento dele, assim que você cria o script e abre ele no seu editor de código, você nota que já existe uma pré-estrutura escrita para você e você escreve por cima dela. E essa pré-estrutura tem um porquê dela usar essas palavras-chave, por exemplo, using, public class, esses dois pontos aqui na frente, o que é esse mono behavior. É, nós já vimos isso por cima nas aulas introdutórias da playlist anterior, da playlist de fundamentos, mas eu notei que eu me atrapalhei um pouco para explicar certos conceitos de forma clara. Então a hora de corrigir isso é agora. Então, uma vez que você abre a sua classe, você vê que existe uma estrutura prévia aqui, e essa estrutura é a nossa própria classe. Então você nota que no cabeçalho da classe você tem duas linhas aqui, uma escrita using Unity Engine e a outra using system.collections. Isso aqui é chamado de namespaces. E nada mais é do que uma referência que a sua classe está fazendo para um conjunto de classes que já existem. Você sabe que no Unity ele tem um framework pronto e esse framework ele é composto de diversas classes separadas em diferentes pastas ou classes que podem ser escritas num único arquivo, né, que são classes aninhadas. Mas para você entender melhor, a gente vai tratar sempre como pastas, tá? Então você pode entender que aqui no meu script eu estou fazendo referência, ou melhor, eu estou enxergando uma pasta chamada Unity Engine e uma pasta chamada Collections dentro de uma pasta Systems. E como é que funciona isso? Eu escrevo minha classe, né, declaro esses dois using lá em cima, e a minha classe automaticamente vai enxergar essas duas pastas, vai ver se existe alguma classe dentro dela, né? Então, se eu pego, por exemplo, a Unity Engine, eu sei que dentro da Unity Engine tem uma porrada de classes dentro delas. E eu vou até mostrar para vocês, por exemplo, é, classes de objetos como AudioClip, por exemplo. O AudioClip, ele é uma classe, ele é um arquivo de texto como esses aqui, ó, que ele descreve como que um AudioClip funciona dentro da engine. E ele está dentro de um namespace chamado Unity Engine. Então, se eu quiser, por exemplo, especializar a minha classe AudioClip, eu tenho que importar, né, tenho que fazer o using esse Unity Engine, e aqui, onde está escrito MonoBehavior, por exemplo, eu escreveria AudioClip. Aí seria como se a minha classe estivesse herdando tudo que tem dentro da classe AudioClip e eu estivesse adicionando conteúdo a ela. Então, namespaces nada mais é do que uma estrutura de pastas e de classes que você está enxergando para poder fazer uso dentro da classe que você está escrevendo. E uma vez que você enxerga essa estrutura de pastas, você consegue acessar classes específicas. Por exemplo, esses dois pontos MonoBehavior está dizendo o quê? Que a minha classe BlueCubeScript ela está especializando a classe MonoBehavior, que fica dentro do Unity Engine. Dentro de uma pastinha Unity Engine existe esse documento de texto, né, essa classe chamada MonoBehavior, e eu estou fazendo referência a ela no meu script. Né? Então isso aqui é conhecido como Base Class. Então, se você está conversando com alguém, discutindo desenvolvimento, você pode falar, olha, eu estou criando uma classe que ela está estendendo o MonoBehavior. Então, quando você ouve isso, quando você fala isso para alguém, você entende que a sua classe está especializando essa classe MonoBehavior ou, no mínimo, utilizando alguns recursos que essa classe já possui. Então, fica aí duas terminologias importantes para entender. Né? A primeira são namespaces e a segunda é o conceito de base class. E isso é muito importante quando a gente for trabalhar conceitos de orientação a objeto. Orientação a objeto é todo construído em cima do conceito de heranças e namespaces e base classes. Voltando para o Unity, então, no MonoDevelop. Eu sei que a minha classe BlueScript
ela está estendendo o modo behavior, e pelo fato dela estar estendendo o modo behavior, eu posso invocar duas funções que são chamadas automaticamente pelo renderizador, pela minha engine, que é o start e o update. Eu vou entrar num detalhe melhor na aula seguinte, mas por enquanto é muito importante entender o porquê dessas palavras, desses keywords aqui, para que eles servem.